Oi, eu sou Michael Ferreira, você está no meu canal, onde nós habitualmente dividimos algumas informações sobre o nosso sistema de previdência. Hoje vou falar um pouco com você sobre uma peculiaridade que está escondida na nova fórmula de cálculo do benefício pensão por morte e que pode ser geradora de uma melhoria na renda das viúvas e dos dependentes que recebem esse benefício. Recentemente deixei um vídeo aqui no meu canal, eu vou deixar os cards aqui para que você possa conferir. Nós tratamos sobre o benefício pensão por morte e já naquele momento chamávamos a atenção para a forma de cálculo deste benefício, que a partir de 2019 esconde esse erro que nós vamos tratar nesse vídeo. Para entendermos esse erro, temos que fazer uma volta no tempo. Temos que voltar lá no ano de 1960, quando foi instituída a Lei Federal 3807, a Lei Orgânica da Previdência Social. No artigo 37 desta lei, nós tínhamos a previsão da forma de calcular a pensão por morte. Dizia naquela época que a pensão por morte seria calculada considerando o que o falecido, o segurado falecido recebia, 50% do que ele recebia quando estava em vida, mais 10% por cada dependente que esse segurado deixa quando morre. Essa é a forma de calcular a pensão por morte lá nos anos 60, 1960, Lei Federal 3807. A sociedade brasileira vai avançando, vai melhorando o reconhecimento dos direitos sociais, vai melhorando o reconhecimento dos direitos da pessoa e em 1988 a Constituição Federal ela vem estabelecer a ordem social e vem colocar dois objetivos para a ordem social: o bem-estar e a justiça social. Confira aí na sua Constituição, artigo 193 da Constituição. A mesma Constituição, no artigo 226, ela garante a proteção especial à família. A pensão por morte, ela está dentro dessa dinâmica, porque a pensão por morte é uma proteção social para aquela pessoa que subitamente tem tirado da sua vida a sua fonte de subsistência primária por um evento que era inesperado, que é a morte do instituidor, da pessoa que era o mantenedor daquele núcleo familiar. Então, a pensão por morte, o direito à pensão por morte, ele está dentro dessa dinâmica de ordem social, proteção especial à família e esse avanço que começa lá, podemos dizer que começa lá em 1960, para o nosso caso aqui, e vem avançando até 88. E ele avança mais até 91. Em 91 você vai ter a Lei Federal 8213, que a partir do artigo 74 trata da pensão por morte. E lá no 75, a Lei Federal 8213, em 91, muda a forma de cálculo da pensão por morte, que era ainda, a gente estava ainda, lembra lá de 1960, né, da Lei Orgânica da Previdência. Então, em 91, a nova lei, ela traz uma nova fórmula, melhor. É como se ela dissesse assim: olha, nós estamos aqui avançando em termos de reconhecimento de direito social, já temos a Constituição, ordem social, né, bem-estar, justiça social, então proteção especial à família, então nós vamos melhorar isso aqui. Agora, a pensão por morte, aquela pessoa que perdeu ali o seu parente, perdeu a sua fonte de renda primária, não vai mais considerar só 50% mais 10% por dependente, não. A partir de agora, vai considerar 100% do que o segurado falecido recebia, os seus dependentes vão ter, e aí vão dividir conforme as cotas lá. Você vê no vídeo que eu estou te dizendo aqui nos cards, você vai entender. O fato é que, em 91, você tem esse grande avanço. Você não vai mais considerar apenas 50% do que o falecido recebia. Você vai considerar 100%. Perfeito. Isso foi um avanço, né, social, um avanço social, e ele continuou valendo até que nós chegamos em 2019 com a emenda constitucional 103, que estabelece essa nova fórmula de cálculo que a gente tem hoje, que é exatamente a mesma coisa que a Lei Orgânica da Previdência Social previa lá nos anos 60. Sim, em 2019 o que você tem é um retrocesso social, com uma emenda constitucional trazendo de volta uma legislação que era de 1960,
que foi superada, que foi atualizada, que foi melhorada, que avançou em 91 e em 2019 você promove esse retrocesso. E exatamente nesse ponto reside o equívoco. O equívoco que nós vamos trazer aqui. Essa forma piorada de cálculo que a emenda constitucional trouxe em 2019, ela não pode prevalecer, porque existe também no nosso sistema, no nosso país, na nossa estrutura jurídica, um princípio que se chama princípio da proibição do retrocesso. O que diz esse princípio? Diz que quando uma sociedade avança na concretização, torna concreto, torna regulamentado, bota no papel determinado direito social, você não pode retroceder desse ponto, você só pode avançar na concretização de direitos sociais. Então a emenda constitucional 103, quando ela traz de volta uma legislação lá de 1960, que já tinha sido superada desde 91, aprimorada, ela cai nessa proibição. Nem mesmo por uma emenda à Constituição você pode regredir no avanço, na melhoria dos direitos sociais, da concretização de direitos sociais. Então, em havendo esta correção, você pensionista, você dependente que teve a sua pensão por morte calculada a partir de 13/11/2019, você tem direito sim a ter refeito esse cálculo e você ter garantido para você um avanço que é um avanço da nossa sociedade, que você não pode retroceder segundo o princípio da proibição do retrocesso. Esta tese, e aí já caminhando para a gente fechar esse entendimento, essa tese já começa a ser reconhecida, sim, existe decisão judicial que corretamente determina que o INSS refaça esse cálculo e melhore a pensão por morte da pessoa que teve o seu benefício calculado a partir das regras de 13/11/2019 da emenda constitucional 103, que você deve conhecer como a reforma da Previdência. Então, esse é o equívoco que existe por trás dessa nova fórmula de cálculo. Eu espero que essa informação te ajude de alguma forma. Vou deixar aqui na descrição o link para que você veja a decisão judicial que já começa a reconhecer que deve sim ser feita essa revisão. Espero que todas essas informações te ajudem de alguma forma. Lembre, todo direito sempre é fruto de luta. E se você pode lutar, você pode fazer o direito. Tchau!